Pedro e eu vou falar sobre o urutau grande. O urutau grande, ou Nyctibus grandes, é uma ave noturna que se habita em diversas regiões das Américas. O urutau é conhecido por duas coisas, que são os nomes populares como Mãe da Lua, Chora-Lua, Urutago e entre outros. Ele é também conhecido pelo seu canto melancólico e assustador, que faz ele ter conhecido por uma ave misteriosa, uma ave assustadora. O urutau se distribui em várias regiões das Américas, indo do sul do México até o sudeste do Brasil e da Bolívia. Seu habitat são florestas úmidas e semi-úmidas, e ele fica em poleiros altos entre 12 metros do chão. A alimentação do urutau é baseada em animais pequenos, tipo besouros, esperanças, grilos e gafanhotos. Às vezes ele consegue capturar até pequenos morcegos e aves. O seu método de caça é em ficar em poleiros estratégicos esperando até uma presa vir e ele conseguir atacar. A época de reprodução do urutau se ocorre entre fevereiro e agosto. A fêmea deposita um ovo de cor branca com algumas manchas marrons em uma depressão de um galho grosso, situado pelo menos uns 10 metros de altura. Após cerca de um mês, o filhote já pode ser visto sozinho no ninho, e a partir de algumas semanas ele já consegue ter 2/3 da altura de um adulto. Mas ainda apresenta plumagem mais clara e uma cauda mais curta. O desenvolvimento completo de um filhote leva. Minha câmera parou de funcionar na hora, então eu vou terminar aqui a minha parte por áudio. Nessa parte da defesa do urutau, eu ia falar que ele se defende de predadores se praticamente disfarçando de galho seco, com sua pelagem deixando-se igual um galho seco. Agora, para finalizar minha parte, eu vou umas coisas claras, eu vou colocar a parte do Eduardo rolando agora no final do vídeo e vou deixar o som que o urutau faz, que muitas pessoas falam que é melancólico, essas coisas, no final do vídeo mesmo. Então é Tarde, isso. professor. Até. Vou Tchau. continuar o trabalho sobre o Urutau Grande, a minha parte agora falando. Começando sobre os predadores e estratégias de defesa. O Urutau em si não tem muitos predadores, mas os ovos e os filhotes eles são mais frágeis. Né? Alguns predadores eu coloquei e desenhei aqui. Basicamente o bugio e o macaco-aranha, que são macacos, né? As iraras, que eu achei semelhante, pelo menos que eu pesquisei, que são tipo uns furões, umas suínas, e os falcões relógios, né? E a principal estratégia de defesa deles é a questão da camuflagem. Na verdade, é praticamente a única, né, tirando que eles são pássaros e podem, obviamente, voar e sair longe, mas isso os filhotes não têm tanto acesso. Agora, falando sobre a expectativa de vida, bem brevemente, eles vivem nas condições de um ambiente normal com alguns recursos mais escassos, né, não tem tudo que eles teriam em abundância, entre 12 a 14 anos. Porém, em cativeiro, né, com condições bem mais favoráveis, com atendimento, né, com recursos que não esgotam, eles podem viver bem mais tempo. E daí, para finalizar, tem algumas curiosidadezinhas, né? Bom, esse pássaro é bem famoso no Brasil por causa do canto dele distintivo. Se tornou muito um misticismo em volta dele. Daí, por isso tem várias lendas. Ele aparece até no mito do Curupira em algumas culturas, né? Se não estou enganado. Depois, até no Peru, tem um pressuposto, assim, uma lenda que fala que o choro do grito dele, né, que é um grito meio bizarro, fala que ele basicamente é o choro de uma criança que foi abandonada pela mãe. E daí esse grito tem essa espécie de grito bem bizarro, na verdade, se for ver. E ele próprio é um bichinho meio estranho, né? A camuflagem perfeita que eu falei aqui, vamos aprofundar mais, basicamente ele fica empoleirado na árvore, né? E ele fica muito parecido com um galho seco mesmo. Tanto é que até é difícil para humanos, para a gente reconhecer ele se é um urutau mesmo
ou se é um galho seco simplesmente. Isso é a principal estratégia de defesa que ele tem, né, com os predadores. Próxima coisa é os olhos adaptados, né? Ele tem uma curiosidade muito interessante, que ele tem fendas nas pálpebras, né? Isso não é bem meio um pouco difícil de explicar, mas resumindo, ele consegue ver de olho fechado, né? Ele consegue ter uma percepção, sabe? A gente tem uma leve sensação quando a gente está de olho fechado, se alguém passar a mão na frente do olho fechado, a gente consegue sentir. Mas eles conseguem ficar bem, eles têm esse sentido maior e eles conseguem fazer isso, por exemplo, de camuflado, né, de olhos fechados, mas eles conseguem perceber o seu ao redor, né? Eles também, como eu falei, percepção do movimento, e eu acho que sobre esses olhos adaptados seria mais ou menos isso. Bom, a boca e os olhos grandes. Como o filho desenha, ele é um pássaro bem esquisitinho, mas ele é assim mesmo. Ele tem os olhos bem enormes, que servem principalmente na parte noturna, porque ele tem os hábitos semelhantes a uma coruja, ele caça de noite, né? Então ele precisa de olhos grandes para conseguir ter uma boa visão noturna, além de ter esses olhos adaptados, como eu disse. A boca dele também é bem grande, o que facilita para ele se alimentar de insetos, né, que é a principal fonte de comida dele. E isso gera, querendo ou não, no bichinho uma aparência bem engraçada. Com essa aparência meio cartunesca, ele é bizarro, mas ele é fofo, ele tem essa dualidade, e gerou vários memes na internet sobre isso. E, bom, eu acho que sobre o Urutau seria isso, né? Ele é um bicho muito interessante que tem aqui na América, no Brasil, né? Mas ele tem em algumas outras partes da América do Sul. É um bicho que tem bastante misticismo em volta dele,